dando abertura do seminário de retrospectiva da vida, abordando aspectos sobre a família cristã. Uma vez mais, quero agradecer a elevada honra e consideração do pastor José Lopes para com esta simples e humilde pessoa, nos acolhendo, nos recebendo aqui no seu campo de ação, de trabalho eclesiástico, em Nurque e região. Agradecer ao pastor, dirigente local, pastor Agler, respectivamente, suas esposas, esposa do pastor José Lopes, esposa do pastor Agler, e meus cumprimentos aos pastores que aqui estão presentes nesta noite, participando dessa segunda aula deste seminário sobre retrospectiva da vida. Meus cumprimentos aos irmãos, alunos que estiveram ontem à noite aqui na abertura e acompanharam de perto com a sua apostila a matéria que ora estamos estudando. E eu quero com alegria saudar os nossos irmãos de nossa igreja sede em Nurque, os irmãos da Silvânia, lá de Filadélfia, os irmãos que vieram de outras congregações, eu não consigo dizer o nome, pastor Sérgio, lá de Bridgeport. Eu sou um baiano muito devagarinho, de Canérica, aí fica mais fácil. Meus cumprimentos aos demais irmãos que estão aqui presentes. Nós, na primeira aula de ontem, mostramos a importância da família, desde a sua origem, quando Deus criou o homem, formando também a mulher, portanto abençoando o casal, e por extensão mostramos a importância da família para a sociedade, para a igreja, para o contexto social. A família, segundo os sociólogos, é a célula máter da sociedade. É a célula mãe da sociedade. Daí entendermos como é importante a família. Mostramos no dia a dia, quando Deus foi criando todas as coisas, na aula anterior, que ao final de cada dia, Deus dizia que tudo era bom. Mas no sexto dia, quando Deus formou o homem, e aquele homem andava sozinho entre as pedras, os animais e os vegetais, Deus então declarou que não era bom que o homem estivesse só. E far-lhe-ia uma adjutora, uma companheira, para que lhe assistisse, para que estivesse junto a ele. E eu enfatizei as palavras de Salomão quando disse que é melhor serem dois do que um, porque quando um cair, o outro o levantará, mas ai daquele que estiver só. O casal, marido e mulher, portanto, inicia uma vida de família. O próprio Deus disse: deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, esse vínculo indissolúvel, esse mistério que é o casamento, mas com o propósito de Deus de promover uma relação de intimidade e de identificação. O casamento, a família, foi algo mais especial
criado por Deus e por ser uma criação especial, surgiu o adversário de Deus e de todos nós, Satanás, que vem na contramão, desejando desestabilizar, desejando desintegrar, desejando desmoralizar o grande papel do casamento. O casamento não é pura e simplesmente um costume social. O casamento não é apenas então somente algo instituído pela lei, pela Constituição Federal, pela lei civil, mas o casamento é algo criado por Deus quando nem ainda existia Constituição, lei civil, cerimonial ou coisas semelhantes. Portanto, Deus criou o casamento para que ele se perpetuasse. Por isso, nós defendemos como igreja o princípio da manutenção e da solidez no casamento. O casamento tem que ser formado por um laço em que nós chamamos indissolúvel, laços que unem o marido e a mulher, que deixam seus pais para construir uma nova vida, para formar um novo lar, para formar uma nova família. E há, portanto, aí o que nós chamamos de mistério. Para os irmãos que não estavam ontem aqui, nós vamos apenas passar de volta os slides, onde mostramos a importância da vida. E o nosso texto fundamental está no apóstolo Santiago, capítulo 4 e versículo de número 14, página de número 3, que diz assim: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece e por um pouco e depois se desvanece. Veja a rapidez, como é efêmera a vida. A vida passa como um conto ligeiro, como um breve pensamento. A vida passa de forma muito instantânea. E por isso devemos administrá-la. Mostramos também ontem em nossa aula que a igreja e a família estão hoje diante dos sinais do fim do mundo, com a violência que cada vez mais traz insegurança ao mundo e não apenas ao nosso Brasil querido, mas mostramos também que do outro lado, e quero repetir, a igreja trabalha para que a família se mantenha firme, sólida, fundamentada naquilo que Deus a criou. O casamento, portanto, não pode ser um pedaço de papel que, quando as pessoas não querem, rasgam-o pelo meio. O casamento também não pode ser com aquela declaração junto ao altar e no altar, quando diz até que o divórcio na corte nos separe. O casamento é o que Deus disse, que ajuntou Deus, não separe o homem. E o casamento foi uma união que Deus criou para todo o tempo. Lembre-se que nós falamos ontem que quando a pessoa se casa, ele se casa dentro da tricotomia do homem, ou seja, ele casa com o espírito
com a alma e com o corpo. Se ele se casar só com o corpo, eles não vão viver muito, não vão estar juntos muito tempo, porque o corpo na vida segue um ciclo, e esse ciclo envelhece. O que era jovem hoje, bonitinho, fofinho, não é? Magrinho. Se vocês verem a minha foto quando eu casei, o pescoço era comprido assim, ó, magrinho, há 36 anos atrás. 20 de dezembro de 1975, às 20 horas. Ontem eu falei até o endereço de onde casei. Magrinho! Mas eu casei baiano, com uma mulher, filha de italiana, andreense. Eu acostumado a comer só farinha com jabá e carne seca, abóbora. Agora ela trazia uns pratos diferentes, nhoque, lasanha, né? Macarronada. Meu Deus do céu. Aí, ó. E aí vocês estão vendo esse bitelo, está aqui até mais magro, perdi até uns quilos aí. Devo ter perdido 1 libra esses dias. Eu já perdi mais ou menos 20 quilos, porque eu pesava na medida do Brasil quase 236 quilos. Isso mesmo? Será que estou equivocado? Eu acho que eu me equivoquei, não era tanto isso. Era 100 e pouco. Aí diminuí para 110, mais ou menos. Por mais ou menos 10 anos eu fiquei com 106 quilos. Ah, eu troquei, é em libras, irmão. 256 é as libras. Hoje, né? Eu preciso tirar pelo menos daqui desse corpo, está pesando bastante. E o irmão Marcos chegou ali no meu ouvido e falou, não vai cochilar, né? Então vejam só, um pouco mais de peso. Mas quando eu casei, vamos voltar para lá. Vocês estão querendo rir de mim? Então vamos voltar para lá. Eu era bem magrinho. Você era magrinho quando casou? Enxuto, bonito. E agora está esse velho achando. Porque é o ciclo da vida. Mas você não casou com a beleza dele nem dela. Você se casou com ele ou com ela. E vai viver e vai amá-la todo o tempo. Eu compreendo que cada ano que passa, eu amo mais a minha esposa. Eu a vejo mais bonita. Ela não se envelhece. Porque velhice é estado de espírito. É estado de espírito. Se você se julga velho, aí você já fica assim meio enrugado, tô velho. Não, anime. Alô, vocês acima de 30 anos aí, ó. Olhem para mim. Renovem os ânimos hoje. Rejuvenesça. Lembra que eu falei ontem sobre a família hoje, ou seja, o homem hoje está vivendo mais. A velhice é chamada de terceira idade, mais uma família saudável. Por quê? Porque eles estão procurando atração. Antes o velho se aposentava e já pensava na morte, pé na cova. E não tinha entretenimento, não tinha alegria, se trancava em um quarto. Agora não. Gente aí de 80 anos está parecendo um brotinho, uma brotinha. O que é isso? Eles estão exercitando o físico. Não querem ter mais os músculos, né? Como é que dá os músculos quando eles ficam assim? Flácidos. Aí começa a pegar aquele negócio assim, maromba, né? Não entendo bem desse negócio, não. Falou em exercício, eu sou meio contrário, né? Porque na Bíblia diz assim, o exercício corporal para pouco aproveita. Então eu me aproveito disso. Mas está dizendo que lá para pouco. Não está dizendo para muito. Para pouco aproveita. Então, gente,
Vamos trabalhar na família, porque a família, digam todos juntos, é um projeto de Deus. Que maravilha! Será que foram só os irmãos de Filadélfia que falaram? Não, acho que foram todos. Digam de novo, família, projeto de Deus. Foi Deus que projetou a família. Não tem coisa mais linda, melhor do que a família. Hoje foi lido aqui o Salmo 128. Ele será abençoado na sua família. Um camarada sem família está enrolado. Uma senhora sem família está enrolado. É uma problemática tremenda. Infelizmente, eu tive um tempo, quando advogava no Brasil, que advoguei para separações. Naquela época, o divórcio não era como o divórcio de hoje. Tinha a separação judicial, o desquite, né? Antes da lei Carneiro, em 1977. E eu podia ver como as pessoas chegavam tristes no escritório para se divorciarem, se separarem. Eu procurava, já por princípio cristão, já era pastor, aconselhar o casal a ficarem juntos. Mas eles não queriam mais, iam se separar. Não tinha outra alternativa senão levá-los à justiça. Mas quantas vezes eu pude ver em dois casais? Primeiro, eles saíram do escritório, meu escritório ficava no 12º andar. Quando eu olhava lá embaixo, os dois estavam abraçados. Eu falei, será que era o mesmo casal que saiu daqui, se separando, lá embaixo, se beijando, se abraçando? E a irmã, quando vinha ao escritório, dizia assim, ó, pastor, o senhor sabe, né? Eu não sei de nada, né? O meu ex-marido chega em casa, vai ver as crianças e tal. E daqui a pouco está me vendo também. E nós tivemos um outro caso em que eles chegaram a definitivamente se separarem judicialmente. Moravam na mesma casa, dividiram fisicamente a casa, fizeram uma parede, separaram judicialmente. Mas no dia em que o juiz ia dar o divórcio, os dois choraram. Já não queriam mais. Foi casos especiais, porque Deus projetou a família. Mas vamos lá. Vamos seguir hoje. Eu disse que casei com uma mulher descendente de italiana. Eu sou nordestino, baiano, acostumado a comer carne seca, jabá e farinha. Rapadura também. Quando eu vi a primeira vez em São Paulo pizza, eu levei um susto. Porque eu ouvia falar lá no Nordeste em pizza. Menino, eu vou te dar uma pizza. E eu vi pizza, né? Eu via diferente, né? Aí minha esposa me convidava a comer pizza. Eu falei, esse negócio é ruim demais. Não deve ser bom pizza. Especialmente naquela época comiam mais aquela pizza que tem queijo, né? Como é que chama aquela pizza? Mozzarella. Eu, como vocês estão afiados? Vocês são, como é, paiolo que faz pizza? Hein? Pizzaolo? Então, eu não via carne, irmão. O baiano não pode ficar sem carne. Não via carne. Falei, essa pizza deve ser ruim demais. Mas surgiu depois um tal de rodízio de pizza. Aí vinha pizza calabresa, pizza não sei de quê. Aí foi melhorando para mim. Agora, o que existia ali no casamento? Formações diferentes, culturas diferentes. Eu era de uma família nordestina e casei com uma família paulista, andreense, com formação diferente. Eu fui me ajustando à família e hoje eu como muito bem a comida italiana, a culinária italiana, a pizza italiana, muito boa, apreciável. Formação.
Lembra-se que ontem nós falamos sobre as diferenças? Por isso, com um casamento, unem-se os pedaços. Já ouviu falar em cara metade? Esse termo cara metade significa dizer que uma metade une-se à outra metade. E as diferenças formam a unidade. É isso que se chama casamento. Com o casamento, une-se temperamentos diferentes, une-se personalidades diferentes, e ambos precisam compreender um ao outro, senão colocará em situação difícil a estabilidade do casamento. Quando um subir, o outro desce. Porque as diferenças fazem unir o casal. Ninguém é igual. Casamos com o diferente. Vamos lá. Família, projeto de Deus. Falamos o que é a vida, a sua origem, a importância da vida. Falamos que quanto à vida há o que chamamos de tempo. Tempo passado, tempo presente, tempo futuro. Chegamos a usar aqui como exemplo o que é um ano em termos de tempo, o que é um mês, o que é um minuto, o que é um segundo, o que é um milésimo de segundo. Estamos no tempo, não vivemos do passado, não temos conhecimento do futuro. Ninguém sabe o que vai acontecer daqui a 2 horas ou daqui a 10 minutos. Futuro. A quem pertence o futuro? A Deus. Só Deus conhece o futuro. E nós, na vida, devemos administrar, lembramos o que falamos ontem, o que chamamos presente, que é o que Deus nos deu como dádiva. Presente. Nós ilustramos a importância do valor da vida e falamos que o trabalho é uma bola de borracha, que quando esta bola de borracha cai, bate no chão e pula para cima. Mas a família é uma bola de vidro. Se essa bola de vidro cair no chão, ela se quebrará e ficará permanentemente danificada. O mal da sociedade de hoje, o mal da igreja de hoje, o mal, inclusive, do ministério de hoje, se dá por falta de cuidado do que chamamos família. Digam comigo, família. Família. Repita essas palavras. A família é como uma bola de vidro, que se ela cair, ela se quebrará e ficará permanentemente danificada. Não deixe cair a bola de vidro chamada família. Família tem que ser tratada como algo que é preciosíssimo. Eu tenho declarações dos filhos e da família que me trouxeram muitas emoções. Por quê? Devido à ocupação exaustiva do ministério, por alguns momentos eu deixei de cuidar da família. E o que a Bíblia diz? Se você não cuida dos seus, como é que diz o texto lá de Paulo a Timóteo? É pior do que o infiel. Aliás, vamos pegar o texto e vamos ler, que é melhor. Vamos lá.
Está em Timóteo. Quem souber sobre o texto, quiser auxiliar, pode citar. Está no capítulo 5 de 1 Timóteo, versículo de número 8. Leia, pastor Adler. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente dos da família, negou a fé e é pior do que o infiel. Muito obrigado. Aqui nós temos duas relações: família e parente. Aqui diz: se alguém não tem cuidado dos seus, mas diz principalmente dos da sua família. Quem é família? Vamos falar hoje, na aula de hoje. Quem é família? Marido e mulher são família? Sim ou não? Sim. Marido e mulher são parentes? Sim ou não? Não. Então vamos falar sobre isso. Ele tem que cuidar principalmente dos da sua família. Porque se ele não cuidar da sua família, ele está negando a fé, que é pior do que o infiel. Imagine eu entrando no céu e a minha família não indo para o céu. Que tristeza. Imagine eu ganhando tantas almas. Eu luto para ganhar almas. A Bíblia diz que quem ganha almas sábio é. Nós temos uma vida voltada para ganhar almas e perco a minha família. Como é que você evangeliza seus filhos? Ou melhor, evangeliza os outros e perde seus filhos? Tem muita gente querendo exacerbar na disciplina, na doutrinação, na educação dos filhos, só para mostrar um padrão. E como fica a sua família? Lembre-se que a sua família é gente. Gente. E tem que ser tratado como gente. Os nossos filhos não são diferentes dos demais filhos. Você é filho de crente? Aleluia, amém. Mas ele é gente, ele é filho. Nós vamos falar sobre infância daqui a pouco. E a criança cresce com necessidades no seu crescimento, o crescimento se dá progressivamente, em que ele tem energia, em que ele tem hormônios, e não é diferente. Agora, imagine um culto como esse aqui, colocar um menino assim sentado, é um seminário para adultos, sentado numa cadeira, só como esse menino que está aqui na minha frente, que parabéns pela postura. Vem aqui perto de mim. Como é seu nome? Lucas. Muito bonito você, viu, Lucas? Muito simpático. Está quietinho ali, mas é difícil. Deixa o pai que não deixa ficar muito quieto ali, ó. Se você não ficar quieto, não chegar em casa, vai levar uma surra. É assim? Obrigado. Pode sentar, Lucas. Gostei de você. Então, porque é próprio da criança, algo que não atrai a ele, vai fazer com que ele se incomode. Ou então vai ser igual aquela que está ali, ó, que já deve estar no terceiro ou quarto sono. Pronto, esse não faz barulho, esse não corre, mas é criança, irmão. Claro que nós temos que acomodá-las, porque se elas gritarem vão perturbar a ordem, né? Os outros de ouvirem.
o ensinamento, mas lembre-se que as pessoas precisam ser tratadas como gente. Digam comigo, as pessoas precisam ser tratadas como gente. Isso já vai na família. Isso chama-se respeito. Respeito à individualidade da pessoa. Nós vivemos num país que ele é tão exagerado que tudo aqui, você está invadindo a minha privacidade, né? Mas tem que existir, até na criança como gente, o respeito à sua característica como gente. Fale com ele como gente. Ensine como gente. Nós já vimos família que se ouve os berros a 3 quarteirões de onde ele mora. O pai ou a mãe falando com o filho. E com aqueles nomes mais bonitos que se pode ouvir. Ah, mas não são crentes? Sim, mas eles também falam certos nomes aí, né? E aí falta, irmãos, ó, a consideração na família, pelo que é gente. O marido tem que ser tratado como gente. A mulher tem que ser tratada como gente. Os filhos têm que ser tratados como gente. E se falando de família, não pode faltar aquilo que nós chamamos de diálogo. Muitas coisas acontecem na família por falta de diálogo. Não há uma conversa franca. Não se diz o que deseja. E essa falta de diálogo traz muitíssimos problemas. Tantas outras coisas estão atraindo a atenção da família, que ela já não tem comunhão, comunicabilidade, diálogo. Qual é o diálogo do marido e da mulher hoje? O marido fala: bem, a toalha está onde? Isso é diálogo. Bem, minha camisa já está passada. Isso é diálogo. Quantos minutos dá? Ô meu amigo Quíncio, eu falo o nome dele sempre correto. Ele deve estar bem de saúde, né? Está rodado, está bonito. Hein? Então, gente, olha o diálogo. Ele vai tomar banho, depois que está debaixo do chuveiro, ele se lembra da toalha. Bom, não tem nenhum caso aqui, eu nem não sei. Eu não conheço as famílias daqui. E aí ele grita lá, debaixo do chuveiro: vê, traz minha toalha. É o que ele fala por dia só. Ou então achando ruim a comida que ela fez, né? Será que não tem outra comida para você fazer? Logo essa, estrogonofe. Ele nunca leva ela numa churrascaria, nem no dia das mães, nem no dia dos namorados. A mulher fica ralando o umbigo todo o tempo lá no fogão. E levanta a panela e desce a panela, balança a panela e tampa a panela. E ele ainda quer uma comida impecável, de acordo com o cardápio. O menu. Gente, eu não sou romântico não, vou ser bem franco. Fui criado no Nordeste, meio grosseiro assim, para dar um beijo na minha mãe, era o maior trabalho do mundo. Mas precisamos melhorar. Quando você declarou para a mulher que ama, eu te amo? Quando foi que você declarou para o marido que o ama?
E o diálogo é interrompido, irmãos. Ele não tem, nem ela, diálogo em casa. Segundo as estatísticas, na família de hoje, chamada família atual, o diálogo não passa, somando todo o dia, 12 horas, 24 horas, de 10 minutos. Faça uma experiência a partir de hoje. Chega em casa, você senta com a esposa no sofá e diz: meu amor, sente aqui que vamos conversar. O que vão conversar? Quando namoravam, vocês contavam história até para poder dormir. Casaram-se e acabou as histórias. Não tem mais nada para dizer? Para conversar? Complicado, não é? Esse é o problema da família. Falta de comunicação. Os filhos não têm comunicação com o pai. A única comunicação que os pais têm com os filhos são as reclamações, os puxões de orelha, no bom sentido, não fisicamente. Cuidado se for puxar a orelha fisicamente, a assistente social está aí bem perto, hein? Nós tivemos um caso de um pastor lá na Califórnia, que foi preso com um filho meio travesso, e ele resolveu dar um corozinho nele, e quando chegou na escola, não sei o que as assistentes fazem, descobre. Foi falando com o menino, falando, daqui a pouco a viatura foi lá buscar o pastor, o pai da criança. Trabalhou fiança para tirar aquele pai. O outro pai teve que ir para o Brasil, inventou uma viagem, levou o filho, chegou lá no Brasil, ó. Vai chamar a polícia agora. Mas se toda vez que você tiver que corrigir, né, o filho ir para o Brasil, irmão, quem vai gostar é a Médici, é lá, a TAM, não é? As empresas. Então o que é que precisamos como pais? Eu sou pai, tenho 3 filhos. Comunicação. Você conversa com seu filho? Você conversa, minha irmã, mamãe, com o seu filho? Senta com eles para conversar. Hoje tudo está sendo virtual. Amigo é virtual. É Orkut, é Facebook, é LinkedIn, é Sonico, é tanta coisa na rede social. Porque as pessoas buscam amigos e não acham amigos reais, buscam amigos virtuais. Mas também, sob o aspecto da internet, nós temos aí o chamado chat, ou bate-papo. O que é isso? Desejo de se comunicar, de falar. Nossos filhos, às vezes, são tímidos e de forma real não conseguem interagir e buscam interagir de forma virtual. Porque o ser humano foi formado, criado por Deus para comunicação. Alô, papai? Alô, mamãe? Você decide algo na vida comunicando-se com a família? Quando morava em Itabuna, na Bahia, sul do estado, meus filhos eram pequenos e eu tinha desejo de retornar para São Paulo, tinha saudade de ser pastor em São Paulo. O que é que eu fiz? Chamei a família, a esposa, os filhos, e disse a eles: a partir de hoje, durante um ano, nós vamos tirar 1 hora de oração, cada um de nós. Vocês escolhem o horário que vocês podem, porque
vocês têm escolas, 1 hora vocês vão tirar para orar nesse sentido. Papai está pedindo a vocês ajuda. Eu compartilhei, eu me comuniquei com a família, uma decisão, porque quando eu fosse mudar, eu ia mudar com quem? Com a família. Ah, mas a mulher tem obrigação de me acompanhar. Os filhos têm obrigação de me acompanhar para onde eu for. Ah, é? E aí nós temos uma série de problemas na família por falta do que chamamos diálogo e comunicação. Nossas conversas são as menores possíveis e quando às vezes queremos falar, desrespeitamos um ao outro dentro da família. Falamos sobre as pedras de um vaso como ilustração e aqui paramos ontem, onde são colocadas primeiro as pedras grandes e depois as pedras pequenas, a areia e por último a água. Daí observamos que a agenda da vida, ela precisa ser, primeiro, colocar as pedras grandes, que são as coisas mais importantes de nossa vida, e depois colocar as coisas pequenas, como demonstrei com os pedregulhos, a areia e a água. Elas são importantes, porém, depois que são colocadas as pedras grandes. Com as pedras grandes vem o que nós chamamos de prioridades da vida. É daqui que começamos a trabalhar hoje. Quais são as prioridades da vida? Número 1, número 2, número 3, número 4, número 5. Essas são as prioridades da vida. São as pedras grandes que são colocadas em nossa vida. Primeiro, Deus. Mas segundo, não deve ser família? Não. Porque se eu não estiver bem, eu não vou estar bem nem com Deus, nem com a família. Então eu preciso dar prioridade também a eu. Que será este eu? É grande, é abrangente. Tempo para pensar, tempo para planejar, tempo para trabalhar, tempo para pensar na saúde, eu. Em terceiro lugar, vem como prioridade família. Em quarto lugar está a igreja. Mas alguém vai dizer, mas a igreja não deve ser uma das principais prioridades, e ela está aqui nas prioridades. Isso quer dizer o seguinte, que você precisa pensar na igreja, pensar no trabalho, mas tem que pensar também em Deus, em você e na família. Lembra-se que ontem nós falamos de Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor? Falamos de Paulo quando disse, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Você coloca a família em último lugar. Você faz horas extras, você trabalha, você troca de carro, você troca de casa, você compra novos móveis e utensílios para a sua casa, aumenta o orçamento e os compromissos financeiros, portanto, a carga de trabalho tem que ser aumentada para você poder cobrir financeiramente os compromissos e você troca o trabalho pela família. Tem gente que dá prioridade ao trabalho e não à família. Ele trabalha, não é nem full time, seria o que? Overtime. Tem essa palavra, overtime? Cadê os irmãos que falam inglês? Do you speak English? Tem essa palavra?
Overtime acima do full time. Excesso de trabalho. Eu diria o seguinte, alô, que se há necessidade de intensificar o trabalho com objetivo, com propósito, por um tempo, admite-se, porém, a mulher nunca vê ele está sempre trabalhando. O filho nasceu, está bebezinho, ó, está crescendo e o pai trabalhando. Ele não tem tempo de sair com o pai. Ele não tem tempo de ficar com a mãe, que agora trabalha o pai e a mãe para melhorar o orçamento. Ainda mais nesse país aqui que trabalha o homem e trabalha a mulher juntos. Aí coloca os filhos no daycare. É assim? Daycare? Seria creche. E do daycare a criança entra que hora? Que hora? 7 da manhã. Que hora sai a criança? Que hora da tarde? Aí chegam os dois em casa à noite, arrebatados não, arrebentados. Você trabalha na construção civil, pegou muito bloco, muito peso, muita coisa. Ela fez, como é que chama essa empresa das mulheres brasileiras aqui nos Estados Unidos, né? House Cream, né? House Cream, né? É a empresa das brasileiras, Incorporate. Ela comprou, porque agora elas estão vendendo para as outras, né? 10 casas para limpar. Ó, uma casa para limpar já não é fácil. Limpar 10 casas, irmão. Se for as casas de certas pessoas que eu conheço, não vou falar que são americanos, porque tem americano aqui, na brother. Limpar 10 casas. Já pensou? E vai buscar o filho do daycare. Todo o tempo. Entra ano, sai ano. Entra ano, sai ano. Olha, onde fica a prioridade da vida? Visto que a vida passa como uma neblina. Ó, daqui a pouco seus filhos estarão jovens. Há um problema aqui nessa pátria, nesse país chamado América. Já viram que a maioria dos filhos, após o high school, falei certo? Vocês jovens que fizeram high school. Luto para não errar os nomes aqui, tem uns nomes que se a gente errar, fica muito feio, né? Eles, depois que fizeram o high school, eles deixam a casa. 16 anos, 17 anos, estou dizendo isso que eu fui pastor de igreja. E essa cultura não pode entrar em nossa cultura brasileira. Os filhos se tornarem, obrigado, irmão, esqueci, viu? Os filhos brasileiros não são americanos, para entrar na cultura americana, em que os filhos passam a ficar independentes, vão morar em repúblicas, em pensões, e o casalzinho ficam sozinhos. Viu a situação? Você levou os filhos do daycare todo o tempo, e quando eles cresceram, você não vai ter que mais nada, porque eles já foram, vão procurar. Gente, é sério a questão da família. Nós temos que priorizar a família. Primeiro Deus, depois eu. Você, meu irmão, pense em você. Você, minha irmã, pense em você. Você ama muito seu marido? Ama, mas ama mais você, não ama?
Não é assim que a Bíblia diz? Que aquele que ama a si mesmo, não é? Que ama-se em particular, que você vai bater o martelo no dedinho do pé? Não vai, vai. Desse jeito você está procurando dores, né? Então, gente, você vai buscar prioridades na vida. Pense nisso, na família. Tire tempo para a família. O marido tire tempo para a esposa tire tempo para o marido, os pais tirem tempo para os filhos em geral, mas individualmente por cada filho. Você tem 3 filhos? Então divida o tempo com eles. Por exemplo, a maior alegria de um filho é levá-lo ao McDonald's. E sabe que quem come um negocinho daquele, um sanduíchezinho daquele recheado, né? Que tem 3 ó, aquele andares, né? Mas a criança aprecia aquilo. Você não vai comer todo dia, muito obrigado. Você não vai comer todos os dias, mas é alegria para o seu filho. Você está junto, ele vai se sentir bem em você estar junto ali, ó. Aquelas batatas fritas, né? E você aí conversando com ele, ó. Eu disse o filho, mas pode ser filha, porque vai chegar um tempo em que você não vai andar mais com o filho e a filha, porque eles tornaram-se maiores. Use o tempo enquanto ele é criança. É preferível você diminuir o orçamento, mas trabalhar com relação à família, à educação, à sua própria família. Porque as prioridades são essas: Deus, eu, família, igreja e trabalho. Tem gente que se ocupa muito na igreja, inclusive obreiro, né? Obreiro é o que mais se ocupa na igreja, porque a igreja tem programação de domingo a domingo, de janeiro a dezembro. Senão vamos ver. Vamos ver, aqui não deve ser aqui em Long Branch, não deve ser assim. Ou ser uma congregação, mas uma igreja maior tem reunião domingo. Segunda-feira, o que tem? Escola teológica. Terça-feira é culto de doutrina. Quarta-feira, ensaio. Quinta-feira tem culto público. Sexta-feira, reunião de obreiros. Sábado, jovem. Que dia sobrou aí? Deu para entender como é difícil? Olha a questão das prioridades. Pense também na igreja, mas pense também na família. Fazendo tudo com ordem, com decência. Porque a minha objetividade nessa palestra, nesse seminário, é mostrar a importância da família. Vamos mais um passo. Nosso tempo está passando, senão não vou atingir o objetivo e hoje praticamente estamos terminando. Qual é a expectativa da igreja para a família? O que a igreja está fazendo com relação à família? Quais são os projetos de programação da igreja para a família? O pastor já fez menção a isso. Família forte, igreja forte. Vejam, meus irmãos, que a família tem que ser priorizada na igreja. Pastor
Adler me disse quando eu estava vindo para o culto hoje à noite que o mês de junho ele prioriza aqui na congregação a ênfase à família. Hoje é muito comum nas igrejas o culto da família, o culto voltado à família, porque a igreja ela está também alicerçada socialmente na família. Se a família for forte, a igreja será forte. Se a família é unida, a igreja será unida. Estamos juntos em família, servindo ao Senhor. Vamos ao próximo slide. Vamos pensar sempre em projetos e programação que envolvam a família. É raro a igreja de hoje pensar num seminário de família. Eu, por exemplo, conheci a igreja há muito tempo e não se fazia encontro de casal. Eu fiz um encontro de casal lá em Lisboa, em Portugal, 150 casais. Praticamente a igreja hoje não se envolve com a família. E é preciso manter uma programação e um projeto família para a igreja. Projeto família para a igreja. Isso por quê? Vejam que a família ela precisa compartilhar das atividades da igreja. Eu canso de dizer que quando uma irmã, esposa de um obreiro, ela é ativa, ela é atuante, ela coopera ao lado do marido, vem logo a censura. Essa mulher quer mandar, ela quer estar na frente de tudo. Se ela é introvertida, fica quietinha lá atrás, isolada, fala: a mulher não está com nada, não ajuda nem o marido. Se os filhos têm atividades na igreja, cooperam com o pai, fala: olha lá, também o pai só vê os filhos dele. Os outros filhos não têm vez aqui, só os dele. Aí quando os filhos não estão na igreja, não vêm à igreja, são desviados, aí dizem: o pai não serve nem para ganhar os filhos para Jesus. Quando ele é pregador, e quase todos os cultos está pregando, alguém diz: ele não dá oportunidade aos outros para pregar. Quando ele não prega e convida outros para pregar, alguém diz: ele não tem mensagem, tem que trazer outros de fora para pregar. Quando ele tem cabelos bonitos, jovens, pretinho, diz: nem é experiente, ele precisa adquirir experiência, é menino ainda. Quando tem cabelos brancos, diz: vamos aposentar e jubilar, está ficando velho. Olha o problema da família. Toda a família tem que estar atuando na igreja, irmãos. É lindo ver a participação dos filhos na igreja. Eu fiquei feliz, não sei se pastor Adler, ou consentimento do pastor Deló, vai convidar aquela jovem que cantou ontem, o hino bonito da família. Como é o nome dela? Gabriela. Onde é que está a Gabriela? É você, Gabriela? Está no ponto aí para você cantar? Então venha cantar aqui agora. Vamos ficar em pé para receber a Gabriela? E a gente faz uma pausazinha. Enquanto isso, você respira,
levanta um braço, levanta o outro, não é? Mexa assim, mova assim. Aí no banco, hein, Gabriela? Você não trouxe o playback, hein? Como? Eu não estou entendendo. Ela não tem esse 21, ela tem outro. É de família? Aquele estava tão bom. Eu acho que o Marco parece que toca ali, né? Ele arranha ali o. Será que dá para acompanhar, pastor? Será que você se arrisca a cantar aqui? Eu lhe dei aí uns créditos. Não é possível. Vou perder meus créditos? Eu gostei tanto de ouvir você cantar ontem. Vem aqui, pode vir. Aqui está a Gabriele. Outra coisa, irmão, a gente tem que criar os filhos de tal maneira que eles não sejam tímidos, irmão. A gente às vezes cria o filho de tal. Não é seu caso, não. Você não é tímido. Quem falou? Entendeu? Deixar os filhos serem bem espontâneos. Certo? Para que eles desenvolvam suas aptidões e seus talentos na igreja. É bom envolver todos na igreja. Gabriel, deixa eu limpar até o sofrimento aqui. Amém. Glória a Deus. Filhos não obedecem mais, casais tentam se separar, a família não ora mais, nem na mesa do jantar. Paciência e compreensão tem sumido do coração. A família que Deus desenhou e possuiu na criação, mas se o Senhor não edificar, em vão se trabalhará. Por isso devemos pedir a Deus para cuidar do nosso lar. Guarda minha casa, Senhor. Guarda minha casa, É, Jesus. Oh, Deus poderoso, Senhor Jesus. guarda minha casa, Senhor. Protege o meu lar. Guarda a minha família. Glórias a Deus. Para que a minha casa possa ser um espelho de paz e harmonia. Protege o meu lar. Guarda a minha família. Para que a minha casa possa ser um espelho de paz e harmonia. Aleluia. Vamos aproveitar para fazer uma oração. Você está aí em família. Nós não estamos terminando ainda, mas estamos desenvolvendo esta aula. Você está aí ao lado do seu esposo, da sua esposa e seus filhos. Ore por eles agora. Eu tomo iniciativa, comece a orar. Abençoe aí seu lar, sua família. Que Deus proteja, que Deus abençoe o lar, a família, Senhor Deus. Isso, comece a orar. Santo Deus. Peça a bênção de Deus sobre o seu lar, sobre a sua família, Abençoe, Senhor. para que como projeto de Deus, Santo, sua santo. família seja abençoada. Abençoe os seus filhos agora. Ministre sobre eles agora. Os filhos ministrem agora sobre os seus pais. Aleluia. Que haja Senhor. esse completo relacionamento
Glórias a Deus. Senhor Deus e Pai, apresentamos ao Senhor nesse instante Aleluia. as famílias da igreja, Sim, Senhor. Glória ao teu nome. Queremos apresentar, Senhor, os esposos que aqui se encontram, meu Pai, Glória a Deus. pais de famílias responsáveis pelo lar, meu Pai. Aleluia. Ó Senhor, o alicerce da casa, Glória. sustenta, Senhor, estes homens nas tuas mãos. Sim. Guarda o coração destes homens, meu Pai, Aleluia, para Senhor. pensar e dedicar exclusivamente Oh, Deus a Santo, sua Santo e família, verdadeiro. a sua esposa e a Reveste, seus Senhor, cada um nessa filhos. noite. Pai, abençoa o trabalho das mãos dos teus servos. Dê saúde a estes homens, Senhor. Dê também sabedoria e inteligência, meu Pai, para edificar a sua casa, meu Senhor. Olha também para as esposas, meu Pai, que aqui se encontram, para as mães de família, Senhor. Estende a tua mão. Tu sabes, Senhor, os dias são difíceis, são dias trabalhosos. Ó Senhor, quando as mulheres têm sofrido, Senhor, muitas enfermidades têm solapado a vida das senhoras dona de casa, Senhor, e às vezes discriminação, tanto no trabalho como na própria casa. Mas, Senhor, queremos te pedir, dê a tua graça, aumenta, Senhor, a dosagem de graça sobre as tuas servas desta noite, que esta graça, Senhor, atinja o emocional, que esta graça atinja também o físico nesta noite. Vá curando, Senhor. As tuas servas precisam de saúde física, qualquer enfermidade alojada, Senhor, nas partes reprodutivas, impedindo as tuas servas de gerar e ser alegres, mãe de filhos, que possam ser curadas nesta noite. Em nome de Jesus, meu Senhor. Apresentamos a Ti os filhos que aqui se encontram, Senhor. Os filhos que estão distante, Senhor. Aqueles que estão no Brasil, em outro país, em outra nação. Aqueles que se desgarraram das suas famílias, estão trazendo preocupação para os seus pais. Meu Pai, tenha misericórdia. Há uma promessa Tua para com os filhos, meu Senhor. Ó, os filhos dos seus servos são herança do Senhor. Aleluia. O Senhor prometeu arrebanhá-los, ajudá-los, cuidar deles. Pai, cumpra a Tua promessa, Senhor, traga os filhos de longe, dê ordem ao norte, dê ordem ao sul, para soltarem os filhos que estão presos, Senhor, dos costumes mundanos. Liberta, Senhor. Meu Pai, ajuda cada um de nós, ajuda cada pai, cada mãe, cada filho, dá sabedoria para aconselhá-los, meu Deus, e que o Teu Espírito Santo ajude, para que os filhos entendam o Teu propósito. Ó, desça a Tua brisa sobre a Tua igreja, nessa noite, nessa hora. Quebra toda a barreira, Senhor, a barreira da comunicação no lar, meu Pai. Quebra, Senhor. Ó, se porventura algum casal que está em dificuldade, meu Deus, aproveitamos esse instante para ministrar sobre a vida desses casais. Em nome de Jesus Cristo, ordenamos que todo espírito de divisão, de confusão, de incompatibilidade seja destruído. Em nome de Jesus, ordenamos que o lar se fortaleça. Em nome de Jesus. Ó Senhor, reaviva o amor no coração dos cônjuges, reaviva a consideração, reaviva o respeito, meu Senhor. Pai, em nome de Jesus oramos, te louvamos e te bendizemos.
Amém. Amém, glória a Deus. Pode assentar, irmão. Que bênção, né? Que maravilha. Deus trabalha e a programação é feita de acordo com a vontade de Deus. Nós já estamos com o Aleluia, nosso horário Senhor. apertado, mas vamos seguir aqui. Conceito de família. Quando nós falamos que marido e mulher não são parentes, quer lembrar que o parentesco surge com o casamento. Ambos tornar-se-ão uma só carne. E aí forma-se a família. Nós temos em seguida a família cristã próspera e abençoadora. Devemos valorizar esta família. Ali nós temos um casal alegre, sorridente, de mãos dadas. Família cristã próspera e abençoadora. Quem é essa família cristã próspera e abençoadora? É aquela que, número 1, leia. Prioridade a Deus. Paz de Cristo, o Senhor absoluto de sua vida. Número 2, tem consciência de que Deus, De que o homem é seu mordomo responsável. Número 3, procura descobrir o propósito de Deus para cada valor ou bem material que possua. Interessante esse item 3. Família cristã próspera e abençoadora é aquela que, número 4, procura Obedecer aos propósitos de Deus em relação aos valores materiais, na maneira de ganhar, dar e planejar para o futuro. Lembre-se que esse item é importante: ganhar, dar, repartir, planejar para o futuro. Entramos agora nas 3 fases do crescimento da vida. São chamados crescimento da vida humana. Aí nós temos estas fases. Primeiro nós temos a infância, depois nós temos a adolescência, depois a juventude, a terceira idade e finalmente a velhice. Lembra-se que nós falamos que o conceito de velhice mudou. Velho não é acima de 55 anos. Já mudaram para 85 anos no estado de velhice. Antes nós temos a chamada terceira idade. Então, se eu perguntasse aqui, tem velhos entre nós? Mesmo que alguém tenha 85 anos, agora que está iniciando a fase da velhice. Houve uma escritora que chegou a dizer que a vida começa aos 40 anos. Nós temos aí a mamãe com o bebê. Nós temos aqui o bebê, o jovem e o velho já usando bengala. Nós temos aquele... Aqui nós temos uma imagem de uma jovem, a mesma que está aqui, ó. Ó quando ela era nova. Ó quando ela ficou jovem. Ó quando ela passou para a idade adulta, para a terceira idade, eu acho que ela já está aí na velhice. São ciclos da vida. Vamos repetir as 3 fases da vida. Nós temos a infância, digam. Infância, adolescência e juventude. Terceira idade e velhice. São as fases importantes da vida do homem. Então nós temos ali o crescimento. Aliás, já está na Bíblia. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Há propósito, há tempo determinado para todas as coisas. Tempo de nascer,
tempo de casar e tempo de morrer. Foi tirado agora essa tríplice frase, só tem nascer e morrer, tiraram o tempo de casar. Mas para nós ainda temos a fase chamada casamento. Mas temos aí a infância, está também na sua apostila, página de número 5. Vocês vão encontrar aí estas fases, a chamada fase da infância, que é dividida em duas partes, de 0 a 11 anos, de 0 a 5 e de 6 a 11. Na fase chamada 0 a 5 anos, é a fase em que quase nenhum de nós nos lembramos. Tem alguém aqui que lembra-se de fatos aos 3 anos de idade? Praticamente não nos lembramos do que ocorreu na fase dos 3 anos de idade, né? É raro, bem raro, alguém lembrar-se. Então temos de 0 a 5 anos na infância, e depois temos a segunda etapa da infância, que é de 6 aos 11, que agora sim começamos a se lembrar. Então eu me lembro de coisas aos 7 anos de idade, aos 6 anos de idade, aos 8 anos de idade, infância. Lembre-se que é importante respeitar estas fases etárias e faixas etárias quanto ao tempo na vida humana. Porque nós estamos encontrando irmãs hoje, irmã Zizi, né? Que na idade já adulta quer ter vida de infância. Compra uma boneca e... Quem? Não é ela, não. Não estou dizendo que acontece com as senhoras. Eu fui lá, jantei, mas não vi nenhuma boneca lá. Por favor, me queiram bem, me convide da próxima vez. Mas olha, gente, mulheres que voltaram a brincar de boneca porque não tiveram infância. Homens que não tiveram infância para brincar com um carrinho, e aí ficam velhos e compram um carrinho. Porque não tiveram infância. Vamos deixar que estas fases de crescimento da vida humana, que são importantes na vida, elas sejam cultivadas. Deixe que a criança brinque, é a fase dela, vai passar essa fase. Aí vem a adolescência, que alguns chamam de aborrecente, ou aborrecência. Eu não gosto que chame assim, porque eu acho que é uma das lindas fases da vida, a adolescência. E todos nós passamos por ela. Todos nós fomos adolescentes. É a fase que ele chama adolesco, quer dizer crescimento, em que há um crescimento biológico, hormônico, ou harmônico, melhor, hormonal e psicológico. E às vezes precisa até de tratamento psiquiátrico na adolescência, por falta de entendimento. Nessa faixa é realmente difícil para os pais lidar com os filhos da adolescência. Elas se olham muito no espelho, se as mulheres. Os mocinhos também começam a aparecer na fase da adolescência, porque ele está em fase de crescimento. Se trancam no quarto e os pais têm que ficar batendo na porta. O menino, menina, deixa essa porta aí destrancada. É uma fase difícil de ser administrada. Imagine a igreja
que precisa lidar também com esse ciclo de vida. Nós temos adolescentes na igreja. É tão bom, como ouvimos agora há pouco a Gabriele cantando, ela é uma adolescente. Você deve ter por volta de 12 anos, 13 anos de idade? 14. Então me agradeço que já até diminuí a idade. 14 anos de idade. Falando nisso, Gabriel, se você puder depois escrever a letra desse hino, eu gostaria de tê-la, viu? Então, é uma fase importante da adolescência. E a gente chega nas igrejas hoje e pergunta quantos adolescentes nós temos na igreja. Poucos. E a igreja precisa, nesse segmento, trabalhar com os adolescentes. Levantar líderes habilitados, treinados, para se envolverem com o trabalho de adolescentes. E vem a juventude, que já é acima de 18 anos, e agora a juventude aumentou de 18 para até 45 anos. Maravilha, né? Aliás, é bom que se diga que velhice é um estado de espírito, né? Essa pirâmide refere-se ao casamento. Temos aí embaixo, na base, a família, em cima o casamento, de baixo para cima o namoro e o noivado. Namoro não é uma fase de galanteios ou de um relacionamento de brincadeira, mas um relacionamento sério. É uma fase de conhecimento, em que dois jovens passam a se conhecer, como também conhecer suas famílias. Ele precisa conhecer a família daquela que vai ser sua futurosa, né? A sua esposa. Ela precisa conhecer a família daquele que será o seu futuroso. Famílias. Como será o comportamento da jovem que será esposa em casa? Será que ela levanta de manhã, arruma a cama? Não, pastor, mas já sou americana. Americana deixa aí de qualquer jeito. Ela ajuda a mamãe nas atividades domésticas. Ela não tem tempo, porque tem que fazer os trabalhos escolares. E ele? Como é em sua casa? Ele se relaciona bem com o pai, com a mãe? Como é o comportamento dele junto à família? É isso que na fase do namoro tem que se conhecer. O comportamento, a vida de ambas as famílias. O noivado já é a preparação para o casamento. Estamos falando em família. Nós temos em seguida, nessa parte final, a origem do homem. Para que haja família, para que haja casamento, para que haja um lar, nós temos a origem do homem que falamos inicialmente na primeira aula, mas agora com um pouco mais de pormenores. Falamos na primeira aula que o homem foi criado por Deus no sexto dia. Em Gênesis 2, nós temos um relato de como Deus criou o homem. Número 3, nós temos Deus falando a famílias. A família de Sete, a família de Enos.
Número 4, nós temos a família de Noé, de onde se espalhou sobre a terra os 3 filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé. Número 5, nós temos a expansão da família. Deus fez a família para que possa expandir na terra. As nações se originaram dessas famílias: semítica, camítica e jafetista. Número 6, Abraão, sua chamada, ela se deu em família, mas não em parentes, embora ele levou parente. Quem era o parente de Abraão? Ló. Deus chamou Abraão: sai da tua terra, quer dizer, ele tinha que sair com a família dele, mas do meio da parentela. Número 7, ele levou com ele outra família, a família de Ló. A família tem a sua origem em Deus. A família contou sempre com a ajuda de Deus. Os grandes eventos do cristianismo foram em família. E o alvo número 1 do diabo é a família. Observe. O alvo número 1 do diabo é a família. Veja que em tudo o diabo quer destruir a família, porque a família é importante, irmãos. Se a família estiver unida, então tem até um provérbio, uma frase que diz: uma família unida jamais será vencida. Vamos dizer bem forte? Levante o braço, diga assim: uma família unida jamais será vencida. Não foi assim que disse Salomão? Que um cordão de várias dobras não se rompe, não se quebra facilmente. Uma família unida pode construir coisas tremendas. Quando Deus criou o homem, o criou de forma teocêntrica. Lembra-se que falamos sobre isso ontem? A tricotomia do homem. O homem é. Eu não começo pelo corpo porque, sob o ponto de vista bíblico e espiritual, a gente começa pelo espírito. Ó, primeiro espírito, depois a alma, depois o corpo. O corpo é o invólucro, é o tabernáculo, é a parte externa. No corpo está os ossos, o sangue, a carne. No corpo estão as faculdades chamadas olfato, paladar, gosto, visão, tato e audição. No corpo. Olha as janelas. Espero voltar. Acho que eu cometi aqui um lapso. Será que o senhor pode me ajudar? Acho que aí o senhor pode ajudar-me. Deixa eu fazer o contrário. Isso aí. Vou para frente. Vai chegar lá rápido. Para ilustrar melhor, que estamos usando Datashun, né? Finalmente, agora. Aí nós temos a alma, onde está a mente, o pensar, o raciocinar, o conhecer, o discernir, o intelecto, as emoções, alegria, tristeza, amor, ódio, medo,
confiança. E temos o lado do espírito. Eu esqueci que ele tem uma faculdade chamada volição, que é a vontade. No espírito, a consciência, a adoração, a intuição. Esse é o homem. Corpo e alma, formando o homem exterior. Espírito formando o homem interior. Embora no nosso estudo a alma e o espírito estão juntos, inseparáveis e de forma indivisíveis.